Olha, vamos acertar uma coisa. Se é pra chorar, então me manda um áudio. Caros amigos, tudo bem com vocês? Como sempre, eu espero que sim. No início dessa semana, o Brasil assistiu a mais um espetáculo de desordem dantesco. Embora alguns prefiram não tratar como tal, ao que tudo indica, nos últimos dias na capital do país, em mais um ato atabalhoado da extrema-direita, por meio de um bizonho movimento de motim, os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, por meio do sequestro de espaços das respectivas mesas das casas, foram vítimas de mais uma tentativa de golpe às instituições da República. Ficou curioso? Quer saber mais? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te dizer o que eu penso sobre a obstrução realizada pelos deputados e senadores no Congresso Nacional e o quanto isso tem demonstrado um desequilíbrio nas ações daqueles que deveriam agir em prol da nação e que há muito tempo não o fazem. Sem mais delongas, vamos logo rodar a vinheta e ver no que vai dar. No início dessa semana, vimos um episódio lamentável no coração da nossa democracia. Membros da extrema-direita, sob a alegação de obstruir a reabertura do Congresso Nacional, literalmente sequestraram os espaços físicos e impedindo o início dos trabalhos legislativos. Foi coisa do tipo quinta série, só que em outro nível. As cenas falam por si só, não é preciso nem narrador para entender o que aconteceu. Deu choro em live, acorrentamento em cadeira de rodinha, esparadrapo na boca na hora da filmagem, venda nos olhos durante sessões de fotos, uma criança foi usada como escudo humano e sem falar na gritaria e loucuragem, coisas de aloprado. Tipo a petezada fazia nas antigas, você lembra? Antes de entender, obviamente, que para vender o peixe tinha que embalar melhor o seu produto. Lembra como o PT foi mal visto por anos, por, sei lá, 2/3 da população? Tudo isso principalmente pela baderna que fazia, pelas manifestações deslocadas, pelas invasões que apoiava, pelo desrespeito às regras, às instituições, o que muitas vezes era visto inclusive como desobediência civil. Eles continuam, obviamente, tendo os problemas deles, pois seguido um e o outro estão literalmente enrolados com a justiça, mas o que tudo indica, a esquerda aprendeu como funciona o jogo democrático. Ora se ganha, ora se perde. E o Lula, paz e amor, está no 3º mandato, sem falar que elegeu Dilma Rousseff por 2, e mesmo sob um ataque violento de tudo quanto foi lado contra a moral petista, levou Fernando Haddad ao 2º turno contra Jair Bolsonaro em 2018. Ou seja, o que a extrema-direita brasileira está pretendendo já foi tentado. E, meu querido, não deu certo. As pautas que defendem, embora claras, são completamente absurdas. Não passam de atitudes desesperadas para manter vivo o capital político que franquia todos que lá estão, ou quase todos, que só se sustenta na figura, literalmente, do mito criado em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro e do seu Deus, da sua pátria e da sua família. Por mais que haja uma agenda para a extrema-direita, ela não tem lugar em um Estado democrático de direito. Anistia para os condenados no episódio do dia 8 de janeiro, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes e, de forma até mesmo curiosa, o fim do foro privilegiado, apenas se sustentam em ilações e retóricas ideológicas. Gostaria que fosse diferente, mas não é. Bolsonaro estava certo quando do interrogatório o interrogado pelo ministro Alexandre de Moraes, quando disse: sempre tem os malucos querendo o impossível. Está na hora desse grupo acordar e cada um buscar a sua própria salvação, até porque tem muitos bons nomes naquele entorno, pessoas com futuro político promissor, mas que não têm chance de crescer se permanecer na aba do clã Bolsonaro. De certa forma, isso é um sinal alarmante de que a extrema-direita brasileira está em um péssimo momento. Está distante da realidade.
só fala para dentro da bolha. Ainda tem muito espaço na dinâmica política, mas está encolhendo, e a galope. A raiva e o ódio de muitos dos seus membros destilados contra opositores, sem que percebam, estão intimidando a sociedade brasileira como um todo. Eles agem como se o Brasil fosse deles, não sendo possível divergir do modo como pensam e, de forma ilusória, agem. Mas estão enganados. Em uma democracia, embora tenhamos fração do poder segregados, a autonomia individual de cada um deles só se sustenta se compartilhada as responsabilidades. No Estado democrático de direito, nem o povo é soberano, só a lei. Para além dos xingamentos e das palavras de ordem que, vez ou outra, brotam aqui nos comentários, o Congresso Nacional é uma fração do poder do Estado e tem limitações nas suas atribuições. Se extrapolam, o Judiciário está aí para avaliar. Esta é a regra, gostemos ou não. Mais uma vez é preciso dizer que a democracia não é um jogo onde a regra pode ser ignorada quando não se vence. Ela é um pacto social, um compromisso com a civilidade e, acima de tudo, com a racionalidade. Quando a paixão substitui a razão, como vem acontecendo, de que as decisões são corretas quando me convém, quando o extremismo substitui o diálogo, o que resta não é uma oposição, mas sim o caos, a treva. A democracia pode até ser imperfeita, mas é o único sistema onde a diversidade de ideias pode coexistir sem a necessidade de violência. E a racionalidade é o seu alicerce. A pergunta que fica é: será que a extrema-direita e seus apoiadores ainda se lembram disso? Ou será que o preço da sua irracionalidade será a perda da sua própria relevância? O que você acha? Me fala nos comentários qual é a tua opinião. Vou adorar saber o que você pensa a respeito. Mas presta atenção, por favor. Eu vou repetir mais uma vez. Vai com calma, tem sempre uma criança vendo. Se gostou do conteúdo, te inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações, curte e compartilha esse vídeo, que a família agradece. Até o próximo, um grande abraço, valeu!